Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Começando mais uma live seguida da outra, né? Porque ontem a gente teve live com a Rafa Campos, falando um pouquinho aí sobre medo de empreender. E hoje a gente vai falar aí o tema da semana, né? O tema da semana foi sobre prospecção e fidelização de clientes, né? Olá, Del Grande, seja bem-vindo, vou esperar vocês entrarem. Del Grande é meu aluno. Tá finalizando já a mentoria. Pro pessoal que perguntou para mim sobre a mentoria, né? Tem várias pessoas me perguntando sobre a mentoria. Minha agenda está fechada para novos alunos. Pretendo reabrir somente em agosto, tá, gente? Então, se preparem aí, em agosto a gente volta. Mas agora, devido ao nascimento da minha filha, vou deixar aqui a minha agenda fechada aí nos próximos 2 meses. Então vamos lá. Olá, Tayane, Isa Peixoto, sejam bem-vindos. Tem bastante gente nova aqui no perfil. Oi, Manzini, tudo bem? Oi, Bia Manzini, sejam bem-vindos. É verdade, Del Grande, você deu sorte. Você foi um dos últimos a conseguir pegar aí a agenda. Tamires, tá aí, sejam bem-vindos. Vamos lá então, gente. A live de hoje foi um tema até que foi pedido lá na caixinha. Eu acho que esses temas muito complexos, né? Temas que são aí muito amplos, eu acho que eles merecem uma live, né? Então, eu pretendo aí falar um pouquinho sobre conteúdo, né? Pretendo falar sobre outros assuntos mais pra frente. Né? Enquanto a minha filha não nascer, eu vou fazer nessas lives, tá, gente? Enquanto ela não sai, ela estiver aqui no forninho. Aí quando ela nascer, eu vou dar uma pausa aí nas lives aí por algumas semanas. Depois a gente volta de novo. Mas vamos lá então, né? Essa questão de prospecção e fidelização de clientes. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Né? Então o pessoal faz faculdade de diversas áreas, então odontologia, administração, direito, enfim, em diversas áreas. E a gente não tem esse tipo de formação na faculdade. Então a gente aprende a ser, né, um profissional, mas a gente não sabe vender e a gente não sabe manter essas pessoas, né, esses clientes, né, essas empresas, essas pessoas. Então eu acho que é importante a gente trazer isso para vocês, porque tudo que eu vou falar hoje é baseado no que eu já estudei, né, sobre o assunto e sobre a minha vivência prática, tá? Então, assim, muita coisa eu vou falar sobre a minha vivência e vocês podem ter também outras experiências, né, sobre prospecção e fidelização. Mas eu vou falar um pouquinho o que tem dado certo, né, o que eu tenho observado do mercado, né, o que a gente vê hoje como as melhores práticas, vamos dizer assim, né, de prospecção e fidelização. Então, vamos lá. Por que do tema, né? Eu já acabei de falar para vocês, né? A questão do tema é porque é uma deficiência de muitos empreendedores, inclusive empreendedores mais experientes. Então a gente vê às vezes pessoas que estão há muitos anos, sabem fazer muito bem o seu negócio, né? Isso é muito comum, gente que tem um excelente produto, um excelente serviço, mas ou não sabe prospectar ou não sabe manter esses clientes. Ou então chega uma crise, como a gente viu agora, né? A gente está vendo agora nessa quarentena, uma crise aí generalizada e essas pessoas elas não conseguem reter ou elas não conseguem aumentar suas carteiras de clientes, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai falar primeiro de prospecção. O que é prospecção? É você buscar clientes novos, tá? Então, você buscar no mercado, você buscar dentro da sua rede de contatos, enfim, você trazer novos clientes para a sua empresa, tá bom? Primeira forma de prospectar, eu já fiz uma live sobre isso, né? Eu fiz uma live, acho que foi uns 3 meses atrás, eu fiz uma live sobre isso. Falei um pouco sobre os meios de prospecção, né? Não falei junto com fidelização, mas hoje eu vou falar. Primeira coisa, né? A gente hoje, né? E principalmente, não só hoje, falando no contexto atual, né? Mas principalmente agora nessa questão da pandemia, a gente vai ter muito forte a questão da prospecção no marketing digital. Então a gente vai ver, né? A gente está vendo uma transformação digital meio que obrigatória, meio que compulsória. Mesmo quem não queria passar por isso, está precisando, né, se reinventar. Então até uma coisa que eu falei hoje na caixinha. O consumidor, ele mudou a forma de enxergar
a internet. Então, antes, muita gente tinha medo de comprar online. Muita gente tinha medo, né, de contratar um serviço online sem ver a outra pessoa. Né? Muita gente tinha medo de gerenciar equipes remotas. Né? Foi até uma coisa que eu falei, acho que foi no começo do ano, né, que um dos motivos, eu acho que foi na live de home office que eu falei, né, que um dos motivos que o home office não tinha pegado ainda no Brasil, né, não só no Brasil, mas no mundo todo a gente tem uma certa resistência em relação ao home office, porque os líderes, eles sempre tiveram uma insegurança em gerenciar equipes remotas, né, então existe mesmo um bloqueio com isso. E agora, com essa pandemia, esses empreendedores, esses líderes, esses gestores, eles se viram obrigados, né, a correr atrás do prejuízo. Então, eu tenho que saber mexer no Zoom, eu tenho que saber mexer lá no Trello, eu preciso gerenciar a minha equipe, porque senão a minha empresa não sobrevive. Então, as crises, elas vêm muitas vezes, né, para mudar a forma como as pessoas elas se comportam, né? A gente vê isso ao longo da história da humanidade, né? E agora, nesse momento de pandemia, nesse momento agora de crise, a gente vê muito disso também, né? Então as pessoas estão correndo atrás desse prejuízo, né? Esse prejuízo que ficou, né? Esse legado aí da crise. Então, o marketing digital, eu falo isso sempre e eu torno a repetir, né? Mais do que nunca, o marketing digital não é diferencial, é obrigação. Tá? Então, assim, tem gente que acha, nossa, marketing digital é um negócio de outro mundo, nossa, eu vou colocar minha empresa no futuro. Não, você vai estar colocando sua empresa no presente e você já está atrasado se você não trabalha o marketing digital da sua empresa, tá? Então, marketing digital, quando a gente fala em marketing digital, né, você não precisa estar em todos os lugares, né? Isso aí eu até falei na live retrasada. Você não precisa estar em todos os lugares, né? Quem quiser depois olha lá no IGTV. Você não precisa estar em todos os lugares, né? Mas você precisa fazer algo. Você precisa investir no Google, você precisa gerar conteúdo. Alguma coisa você precisa fazer no marketing digital, independente da área que você esteja, né? Então, muita gente tava com aquela visão acomodada, né, antes da crise. Então, eu tenho uma loja física, então eu não preciso me investir em marketing digital, né? Vou fazer aqui uma panfletagem aqui pro bairro e tá tudo certo, né? Eu tenho um restaurante, tá sempre cheio, né? Aí vem uma crise como essa, quem tá sobrevivendo? Quem já trabalhava com marketing digital, né? Quem no mínimo, né, sabia qual era a diferença entre anunciar num Google e num Facebook, quem sabia ao menos, né, como fazer esse tipo de coisa. Tem gente que não sabe realmente, tem muito empreendedor que nem logo tem. Não tem logo, não tem um WhatsApp corporativo, não tem uma página no Instagram. Esses dias mesmo eu tava conversando com a minha mãe, e aí minha mãe falou que recebeu, meu pai falou que recebeu um WhatsApp de um cara, né, oferecendo aí uns serviços. E aí minha mãe falou assim, eu joguei no Google e não apareceu nada dessa empresa. Deve ser golpe, minha mãe falou. Então, que as pessoas isso assim, a gente já vê que as pessoas entendem o seguinte: se você não está na internet, se você não está presente na internet, você não existe, né? Então, é isso que as pessoas pensam, é essa credibilidade que você passa. Então, é preciso cuidar da nossa imagem digital, tá? Da nossa presença digital. Tá, então, até na live sobre como começar a empreender na internet, eu falo bastante sobre isso. O que vocês precisam fazer, quais são as diferenças entre cada ferramenta do marketing digital, porque são muitas. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu não trabalho com todas, né? Eu trabalho com redes sociais, trabalho com anúncio patrocinado e com marketing de conteúdo. São 3 vertentes do marketing digital, mas o marketing digital é muito mais amplo, tá? Então, é só para vocês entenderem esse contexto. Então, quem deseja buscar clientes, né, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais atualizada, né, precisa estar no marketing digital. Outra forma também que é muito importante, né, gerando conteúdo. Isso no marketing digital, como também no marketing offline, né? Como que a gente gera conteúdo no marketing digital? Acho que todos já estão acostumados, né, a ver. Quando a gente fala gerar conteúdo, a gente já imagina as pessoas que pausou, né, gente? Voltou? Estão me ouvindo? Vocês estão me vendo, gente?
Deixa aí nos comentários. Eu vou continuar, beleza? Então, como que a gente resolve, né, essa questão do... Voltou? Ah, então beleza. Então, como que a gente gera conteúdo no marketing offline, né? Então, beleza. Voltou, então tá tudo certo. Como que a gente resolve isso, né? No marketing digital, a gente sabe que gerar conteúdo, né, é alimentar com conteúdos pro seu público-alvo, do universo de interesses do seu público-alvo, conteúdo relevante, de qualidade, com constância, né? Esse é um tema até à parte, eu quero fazer uma live sobre isso. Até falei com vocês ontem aqui na caixinha de perguntas sobre esse tema, mas tem muita coisa a mais para se falar. Mas a gente também pode gerar conteúdo no mundo offline. Claro que nesse momento agora de pandemia, infelizmente, não é possível, né? A gente tem aí problemas com aglomeração de pessoas, né? A gente tem diversos aí problemas aí por conta dessa pandemia, mas estar sempre gerando conteúdo em palestras, workshops, grupos de empreendedores, tudo isso, então grupos relacionados ao seu público-alvo. Então, eu tenho um e-commerce de roupa infantil, por que não participar de palestras voltadas para mães, né? As mães são seu público-alvo, né? Até o Manzini, ele é advogado, né? Ele trabalhar aí pro nicho de advocacia que ele presta, né? Serviços. Então, para pessoas que realmente podem contratá-lo, então fazer uma palestra, né? Pessoal que trabalha aí com alimentação, né? Alimentação, de repente você trabalha com alimentação voltado para pessoas que têm alergia a glúten e lactose. Por que não entrar aí nesses grupos e fazer palestras, né? Workshops, trazer conteúdo gratuito de qualidade. Então, tudo isso é possível no mundo offline também. Então, não fiquem só no online. Claro que nesse momento é o que a gente tem, né? Então, a gente tem que trabalhar o online muito bem, porque é o que a gente tem no momento. Mas, né, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente precisa, eu sempre falo, empreendedor, sai da toca, né? A vida do empreendedor é uma vida muito solitária, muitas vezes, né? É uma vida muito sozinha, muitos se fecham, a gente falou disso na live de ontem, muitos se fecham nos seus grupinhos, nos seus nichos, e não nos seus nichos entre pessoas parceiras, mas entre próprios concorrentes. Eu já vi muita gente, principalmente na minha área, que só tem networking com pessoas da mesma área. Então, assim, são designers que só conversam com outros designers, são social medias que só conversam com outros social medias. Então, se a gente fica só nesse nicho nosso, né, entre os nossos concorrentes, entre os nossos colegas de profissão, a gente nunca vai conseguir prospectar. Por quê? Essas pessoas, elas são, teoricamente, pessoas que não compram de nós, eles sabem fazer, né? Então, não faz sentido isso. Então, seria muito legal se nós, como empreendedores, a gente buscasse esses contatos de outras áreas. Isso enriquece muito. Então, uma coisa que eu sempre gostei, buscar informação, buscar conhecimento, buscar ter parceiros de outras áreas. Então, conversar com o pessoal das finanças, conversar com o pessoal da área de vendas, pessoal da área contábil, pessoal da área jurídica. Então, assim, falar com gente que é dona de negócio, comerciante, né? Gente que tá lá no balcão, né? Atendendo o cliente a todo instante. Isso enriquece muito a nossa vivência e faz com que a gente tenha contato com pessoas diversas, né? E não só com os nossos colegas. Então, isso é muito importante também na hora de prospectar. Acaba sendo uma prospecção muito natural também, né? A gente sai daquela coisa de ficar sendo chato. Não, a gente não, é muito raro a prospecção ela ser assim, quando a gente aprende a fazer isso, né? E eu falo que é uma arte, né? O vender é uma arte. Quando a gente vende bem, a gente não precisa empurrar o nosso serviço, a gente não precisa empurrar o nosso produto, né? As próprias pessoas vão sentir uma certa curiosidade para saber o que a gente faz e até mesmo adequar o perfil delas. Então, isso é muito interessante. E outra coisa também, um outro ponto da prospecção que eu acho importante a gente falar sobre como buscar clientes, né, é sobre a gente falar sobre o que a gente faz para o nosso círculo próximo. Isso é muito importante e muita gente esquece.
Então, é muito comum as pessoas terem negócios e elas não falarem para as pessoas próximas. Então, às vezes você tem, pessoas na sua família que não sabem o que você faz. Tipo, pessoas na igreja que não sabem o que você faz, pessoas, às vezes, na faculdade que não sabem o que você faz. Parece que os empreendedores, eles têm um pouco de medo, assim, sabe, de falar. Parece que, e aí vem muito nessa questão da cultura que a gente estava falando na live passada, parece que a cultura é meio que de esconder, sabe? Parece que o empreendedor é aquela pessoa que tem que ficar se escondendo, tem que ficar sempre contando que tá tudo ruim, né? Parece que tem que estar sempre com medo, né? E na verdade, isso não é legal, gente. Isso daí não é legal para os nossos negócios. Então, assim, falem sobre o trabalho de vocês, mas falem, assim, com gosto, com orgulho, né? Claro, a gente não vai ficar aí contando, né, sobre faturamento. Tem gente que gosta de, tipo, meio que ficar se exaltando, né? Meio que ostentando o resultado. Não é isso, gente. Isso aí eu acho o ó, assim, acho super brega, inclusive. Não é isso. Mas vocês falarem o que vocês fazem, o que vocês fazem, explicar no detalhe, se a pessoa quiser ouvir. Não é que tentando vender, tentando empurrar para a pessoa, mas contar. Eu lembro quando eu comecei nessa parte de marketing digital, né? Eu comecei trabalhando primeiro com design gráfico, que era os primeiros serviços que eu oferecia era na área de design gráfico. Depois eu fui me especializando mais em marketing digital. Mas eu lembro que quando as pessoas me perguntavam, né, ninguém sabia o que eu fazia, né? Ninguém sabia, ninguém entendia o que era, né? E eu sempre, com muita paciência, ia lá, explicava, falava assim, olha, isso aqui é o que eu faço para as empresas crescerem, né? As empresas crescem porque elas são vistas, né, na internet com conteúdo bacana, né? Explicava para as pessoas dentro da linguagem delas. Isso também é muito importante. Isso é um ponto bem legal da prospecção, é a gente usar uma linguagem próxima ao nosso público, tá? Como que a gente faz isso? A gente precisa conhecer muito bem o nosso público-alvo. Isso daí é até um tema que a gente vai falar bastante na live sobre criação de conteúdo, né? A gente precisa conhecer muito bem o nosso público-alvo, muito bem mesmo. E a gente precisa conhecer e dominar a linguagem dessas pessoas, né? Se a gente ficar falando no nosso jargão técnico, ninguém vai entender nada. Então, é um exemplo que eu sempre dou também na minha área. Na minha área de design gráfico, de marketing digital, as pessoas têm os seus jargões, né? As pessoas têm os seus termos técnicos, as pessoas têm as suas, aquela sua cultura, né? Só que quando eu vou falar com o empreendedor, que é o meu público-alvo, né? Então, o meu público-alvo é o público empreendedor, não é o design gráfico, o designer gráfico, não é o social media, não é o redator, não é nenhuma dessas pessoas, né? Eu não vou chegar e ficar falando um monte de termo técnico, falar de paleta de cores, falar de termos, né, de métricas, de anúncio patrocinado. Eu não vou ficar falando coisas de marketing digital no sentido de coisas que não fazem parte da vivência do meu público. Do que eu vou falar? Né? Eu vou falar de faturamento, eu vou falar de melhorias para a marca dele, né? Eu vou falar sobre branding, né? Mas não vou usar o nome branding, né? Que ninguém conhece o que é branding, né? Eu vou falar sobre a marca dele ser melhor, ser mais bem vista, né? Ser lembrada e, consequentemente, fazer com que ele fature mais, né? É isso que o empreendedor quer ouvir, né? E não falo isso porque, nossa, eu quero manipular a pessoa. Não, porque eu quero que ela entenda o que é, né? Então, eu quero que ela entenda o que é um posicionamento de marca. Só que eu vou usar a linguagem dela, não vou usar a minha linguagem técnica, né? Então, isso é muito importante também, tá, gente? Então, o que enfatizando aqui essa questão do círculo próximo, então, falem para as pessoas próximas de você, para os amigos, explique o que você faz, fala que tipo de cliente você gosta de atender, porque às vezes a pessoa está em conversa e aí alguém fala assim, nossa, mas eu precisava de não sei o quê. A pessoa na hora vem você na cabeça, né? Isso é muito importante. Ter sempre os contatos fáceis, então assim, ter as redes sociais, né? Com o seu nome, né, de uma forma unificada. Então, se cada lugar você tiver um nome de um jeito, né, se cada lugar a pessoa consegue te encontrar, então, se ter um nome fácil, né, de fácil lembrança, de fácil acesso,
De repente tem um cartão digital para a pessoa mandar no WhatsApp, isso está muito em alta hoje, questão do cartão digital que você manda no WhatsApp, como se fosse um cartão de visita, mas a pessoa já consegue entrar nas suas redes sociais e no seu site, te chamar no WhatsApp de uma forma muito mais fácil. Então também é bem legal essa questão do cartão digital, né? Tem um site onde você possa apresentar o seu trabalho, né, de uma forma mais objetiva, então isso é bem legal. Tem um site, então invistam nessa questão, tá, da prospecção. E uma coisa também que eu sempre falo e eu quero enfatizar nessa live, tá? Já vi empreendedores falando, eu não tenho o que fazer, tipo, não tenho trabalho, né? Não tenho trabalho, estou sem trabalho, acabou o trabalho, sei lá, a pessoa não vendeu nada, né? Tem muita gente que fala isso, eu não vendi nada, não tenho o que fazer. Então, assim, muita gente nessa quarentena fez isso, né? Fechou as portas, meio que jogou a toalha e falou assim, agora eu vou ficar assistindo Netflix, né? O dia todo e reclamando da crise. Muita gente entrou nessa. E eu acho engraçado porque, assim, pra mim, o trabalho do empreendedor, ele nunca acaba. Eu nunca, nesses 5 anos empreendendo, eu nunca cheguei um dia e falei assim, eu não tenho o que fazer. Nunca aconteceu. Eu sempre tinha o que fazer. Claro, eu não fico trabalhando 24 horas por dia, longe disso, né? Não é isso. Mas eu sempre tinha o que fazer. E faz parte do nosso trabalho como empreendedor, e aí a gente precisa tirar essa nossa mentalidade de especialista. A gente não é mais a pessoa que faz só a nossa função. Aqui entra como nosso trabalho prospectar. E, gente, parece que quem empreende sabe. Tudo a gente enxerga como oportunidade de prospecção. Tudo. Não é que a gente fica, bitolado, acha que vai vender pra todo mundo, né? Tipo aquele chatão que tá no almoço de família, né? E tá falando de negócios, né? Não é isso. Mas a gente enxerga tudo como uma oportunidade, como uma observação, né? Então, assim, essa história de que, eu não tenho o que fazer. Tem sim. Você tem como você entrar em vários sites para você buscar novos prospects, né, pessoas que você pode... E aí, cada negócio vai ter o seu ramo de atuação. Então, pode ser que você precise entrar em contato por telefone, pode ser que você precise entrar em contato por e-mail, pode ser que você tenha que gerar muito mais conteúdo no Instagram para poder vender as suas roupas ou os seus acessórios, mas todo empreendedor tem o que fazer, gente. Essa história de empreendedor que fala que não tem o que fazer, porque não vendeu, porque não tem cliente, porque não sei o que, isso não existe. Tá? Então, coloquem na cabeça de vocês o seguinte, vocês precisam prospectar. Ana, eu não gosto de vender, eu não gosto de buscar cliente, eu detesto essa parte, eu gosto de fazer, sei lá, o meu artesanato. Beleza, não tem problema nenhum nisso. Então, você vai arrumar uma pessoa que seja bom nisso, que goste de fazer isso e faça bem feito, porque senão sua empresa vai quebrar. A empresa que não vende quebra, o Flávio Augusto fala muito disso. Eu sempre lembro dessa frase do Flávio Augusto. Empresa que não vende, quebra. Você tem que ter alguém trabalhando essa parte de prospecção. E esse comercial, ele é muito importante para sua empresa. Tá? Uma empresa que não tem um comercial ativo, um comercial constante, e mesmo em períodos de alta, mesmo em períodos que a sua empresa está faturando bem, que está crescendo, a gente precisa pensar em escalonar esse negócio. Porque senão vem uma crise, né, como essa que a gente está vendo, e a gente quebra, porque aí começa a sair, aquele efeito dominó, né? Não é porque a gente trabalha na internet que a gente não perde clientes. Lógico que a gente perde clientes, os nossos clientes estão na rua, né, muitas vezes, né? Então é muito importante a gente manter esse comercial sempre aquecido, sempre com propostas entrando, sempre com gente nova conhecendo nossa marca, sempre melhorando o nosso posicionamento de marca, tá? Então prestem atenção nisso, isso é muito legal. Outra coisa também que eu vou falar agora. Então, eu já falei sobre as formas que a gente pode utilizar para prospectar. Agora eu vou falar o que atrai numa prospecção, tá? O que atrai? Você falar dos seus diferenciais. Então, vocês precisam ter na ponta da língua os diferenciais da empresa de vocês, tá? Vocês precisam ter isso na ponta da língua. Saber o que você faz de melhor, né? Tem uma ferramenta chamada análise de SWOT, tá? Que os administradores gostam bastante, né? Mas vocês podem utilizar. Se vocês quiserem, né, ouvir, como que a gente sabe também os nossos diferenciais? Ouvindo os nossos próprios clientes.
Isso é muito legal, então não tenham medo do feedback, sabe? Encorajem os seus clientes a vir dar os feedbacks para vocês. Tem gente que tem medo de crítica, né? Tem medo de alguém falar assim, eu não gostei de tal serviço, né? Eu fico ofendido. Não, encoraje, né? Encoraje os seus clientes a falarem o que não tá legal, porque é aí que você vai conseguir arrumar. Ou então eles falarem o que você faz de melhor, né? Talvez seja a sua agilidade na entrega, talvez seja o seu bom gosto, talvez seja o seu atendimento. Então, valorizem muito essa questão do feedback que os seus clientes trazem até a sua empresa, tá? Então, isso é muito precioso. Na internet, a gente tem isso muito fácil. É diferente, às vezes, do mundo offline, que as pessoas acabam não interagindo muito. Mas quem trabalha com redes sociais, por exemplo, tem muito mais chance, né, de coletar esses feedbacks, esses depoimentos, esses testemunhos, né, em tempo real, de uma forma muito mais rápida e muito mais espontânea também. Tá? Então, valorizem muito esse diferencial. Saibam quais são os diferenciais da sua empresa. Tá? Não seja mais um, né? Seja mais um. E claro, gente, diferencial não é você ser uma empresa mega inovadora. Isso é importante falar também. Às vezes a gente acha que para ter um diferencial, a gente tem que ser, assim, uma empresa totalmente diferenciada de tudo que já existe. Tem que ser mega criativo. Não, gente, é um detalhe. É um jeito de fazer diferente. Você pode fazer igual a todo mundo. Não precisa ser um negócio assim, nossa, um produto exclusivo, não precisa nada disso. Mas precisa que tenha um toque de diferenciação, tá? Precisa ter aí, sei lá, meu forte é o atendimento, meu forte é o preço, meu forte é, sei lá, a entrega, meu forte é a minha equipe, meu forte é a minha qualidade. Então, vocês precisam saber qual é o forte de vocês, tá? Isso daí vai atrair bastante na hora de prospectar. Outra coisa muito importante na hora de prospectar, essa eu diria que é a principal, é saber ouvir. Por quê? Muita gente, na hora de vender, não deixa o cliente falar. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso não é prospectar, gente. Isso é o pior tipo de prospecção que existe. Então, assim, vocês precisam aprender a ouvir. Ouvir primeiro. Depois você fala do seu negócio. Faça com que... E esse ato de ouvir vai te trazer muito mais dados para você oferecer a coisa certa na hora certa para o seu cliente. Então, assim, entendam que não é... Larguem o imediatismo, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo que mais pega no empreendedor é essa mania de querer tudo imediato. Gente, as negociações, elas demoram muitas vezes, tá? É importante que a gente saiba ouvir, sabe? Então, assim, espera ver qual é a circunstância dessa pessoa, se ela tá começando agora ou se ela já começou faz tempo, se é um produto, então entenda os gostos dessa pessoa, né? Então, invistam nisso, tá? Invistam nessa questão de ouvir, tá? Ouvir o seu cliente, ouvir o seu seguidor, né? Até me perguntaram hoje essa questão aqui, eu trago ou não livros para minha loja de artigos católicos, né? Me perguntaram isso hoje. Gente, eu não sei, perguntem para sua audiência, né? Então, assim, perguntem, vocês têm interesse nesses livros? Esses livros são coisas que vocês gostariam, né? E aí, se as pessoas não conhecem esses livros, tragam essas pessoas, os editores para a live, traga resenhas sobre esses livros, faça pesquisa, faça enquetes. É tão simples fazer hoje. Não sei se vocês já perceberam. Quem está aqui mais tempo já deve ter percebido isso. Eu sempre faço enquete para ver qual é o tema preferido da semana para live. Por que eu faço? Porque não adianta nada me preparar aqui, ter maior trabalho para chegar aqui e ser um tema que ninguém quer, né? Ser um tema que ninguém tá afim, que ninguém quer ouvir. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou me preparar, dispor do meu tempo, né? Para trazer um tema que eu sei que ninguém quer ouvir. Então, ouçam sem medo. Às vezes perguntem, né? Tô pensando em colocar um novo produto, né? Vai lá e pergunta diretamente. Gente, o que vocês acham desses produtos? Você compraria? Sim ou não, né? Qual cor você prefere? Qual tamanho tamanho não, mas qual modelo você gosta mais, né? Então, assim, perguntem mesmo na cara dura. Os nossos seguidores, eles gostam disso. Por quê? Eles percebem que existe uma preocupação, né? Existe uma preocupação, existe um trabalho por trás disso, que você não traz apenas o que vem na telha,
né? Então, isso é muito legal. Ouçam, né? Em eventos presenciais, a gente não está fazendo isso agora, né? Eventos presenciais, mas se Deus quiser, logo a gente voltará a fazer, né? Então, quem trabalha aí indo em feiras, workshops, palestras, eventos, grupos de empresários, gente, eu já vi muito, eu já fiz muito parte de grupos de empresários. Eu passei os primeiros anos da minha empresa, foi assim, muito no presencial, né? E eu via muita gente nesses grupos que chegava e falava assim, se estava numa rodinha assim de empreendedores, a pessoa chegava assim, toma meu cartão. Tipo, ela não perguntava o meu nome, ela não perguntava o que eu fazia, ela não perguntava nada, tipo, nem falava dela. Toma meu cartão. Gente, como que você vai prospectar alguém, né, se você não tem, assim, um mínimo de atitude, de presença, né, de se apresentar, né, ou então de perguntar pro outro o que o outro faz, né, então, já vi muito isso, né, ou então a pessoa começa a falar desenfreadamente já do produto, né, ou do serviço, né, ela não tá afim de mais nada, ela só quer falar, né. Isso é muito chato, gente, isso aí mata, assim, a prospecção. Então, ouçam primeiro, né, peguem dados, situe-se, né, no contexto daquela pessoa, né, isso é bem importante. Então, ouça, para quem tem serviços, né, quem fecha serviços, isso é muito importante, né, ouvir primeiro. Esse ouvir, gente, pode ser numa call, pode ser num formulário, pode ser no próprio direct ou no WhatsApp, enfim, as formas não importam, mas você precisa ouvir primeiro. Quem vende produtos, ouça a sua audiência, principalmente nas redes sociais, tá? Então é a forma que a gente pode ouvir, coletar essas informações e conseguir oferecer um produto cada vez mais acertado, ou um serviço mais acertado para o nosso cliente. Outras coisas também que atraem bastante na prospecção: vivência de mundo, personalidade e postura. Então, uma coisa que eu não gosto muito de usar é o termo tal do B2B, né? B2B. Business to business. O que seria isso? De empresa para empresa. Por que eu não gosto muito desse termo? Não sei se vocês já viram esse termo por aí, mas por que eu não gosto? Porque a gente não vende para o abstrato empresa, a gente vende para pessoas, né? Essa pessoa, ela pode ser o responsável pelo departamento de compras, como ele pode ser o CEO da empresa, como ele pode ser o marketing, como ele pode ser o financeiro, né? Não importa, a gente vende para pessoas, a gente não fecha contrato com uma empresa abstrata, apesar disso acontecer no âmbito formal, né? A gente fecha um contrato com um CNPJ, né? Mas no dia a dia, na hora de vender, a gente fala com uma pessoa, certo? Então, a gente precisa cuidar muito, né, da nossa personalidade, gente. Isso aí vai muito além da questão do marketing, né? Isso vai, a gente pode chamar isso de marketing pessoal, mas isso aí acho que é um ponto muito mais além. Acho que vai um ponto também do nosso amadurecimento, né? Que eu acho que é uma coisa que o empreendedor precisa trabalhar muito. É muito ruim a gente pegar um empreendedor que é imaturo, né? Que ainda tá, assim, num mundo meio da fantasia, meio fora da realidade, não tem vivência de mundo. Eu sei que muita gente começa super jovem, eu comecei muito jovem, eu comecei com 21 anos, né? Eu era bem imatura, ainda sou muito imatura, porque eu tenho só 26. Mas assim, a gente precisa trabalhar a nossa personalidade, então a nossa postura também profissional e pessoal. Eu não sei se vocês me entendem, mas muitas vezes eu acho que já aconteceu isso com vocês, de vocês deixarem de comprar algo de alguém, né, ou deixaram de contratar alguém por conta da postura do profissional, né? Então, às vezes a pessoa faz todo um trabalho legal de prospecção, de marketing, de vendas, tem toda a jornada perfeita. Aí você chega na pessoa que vai efetivar aquela venda, aí você fala, poxa vida, eu não vou fechar, porque essa pessoa não me passa credibilidade. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas isso é muito comum. Por quê? A gente precisa trabalhar essa questão da nossa postura profissional, né? Muitos profissionais, eles se perdem no mercado porque eles não têm uma boa postura. Eles acham que basta oferecer um bom serviço, né? Oferecer um bom produto,
esquecem essa questão, né, da postura profissional. Eu até já fiz uma live sobre isso aqui não ficou salva. Eu acho que vale até a gente retomar depois essa questão da postura profissional com mais profundidade. Mas a gente precisa trabalhar isso, tá, gente? Então, assim, a prospecção, ela envolve todos esses fatores que a gente falou aqui, tá? E aí, finalizando com a questão da postura, tá? Postura, vivência de mundo, uma personalidade bem formada, né? Um empreendedor que é mimizento, né? Que é cheio de não-me-toques, né? Que é cheio de melindres, né? É o tipo de empreendedor que não vai pra frente, porque ele não tem ainda maturidade para lidar com o mundo dos negócios. E o mundo dos negócios requer da gente muita personalidade, muito amadurecimento, porque o mercado, ele não é fácil, no sentido, ele não tá para amadores, né? Então ele tá para quem consegue, né, peitar de frente. Então você precisa muitas vezes ter uma personalidade muito sólida, né? Então o mercado, ele não brinca, ele não tá pra brincadeira. Então prestem bastante atenção nessa questão da postura, da personalidade, da vivência de mundo. Trabalhem isso na vida de vocês, não só questão profissional, mas na vida de vocês. Agora vamos lá, né? Falamos aqui de prospecção, vamos falar agora sobre fidelizar, né? Então você conseguiu o cliente, beleza, conseguiu o cliente chegou na sua empresa, fechou o contrato, ou então comprou de você, beleza, então o cliente está na sua empresa, o cliente gostou do seu serviço, mas e aí, como fidelizar, como manter, né? Alguns negócios, né, a gente tem um ciclo de vida útil muito longo de um cliente. Então, o cliente entra e fica por vários anos. A minha empresa, por exemplo, é uma dessas. Os meus clientes estão comigo, tenho clientes que estão comigo já há 4 anos, né? Tem uns que estão desde o começo, faz 5 anos que estão aqui. Tem um ciclo de vida muito longo. Outras empresas, a gente tem aí um ciclo de vida mais curto, no caso dos produtos, né? A pessoa compra, né? E aí ela pode voltar ou não, né? Não sei. Como que a gente fideliza, né, os nossos clientes, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns pilares aqui da fidelização. Então isso também é importante porque muitas empresas, infelizmente, têm um trabalho enorme de aquisição de novos clientes, mas uma rotatividade maior ainda. Por quê? A pessoa chega, com a mesma facilidade que chega, ela vai embora. Então, isso é um gasto, né? Isso é um desperdício, né, de recursos enormes, né? Enorme. Né? Então, é importante a gente observar isso. A gente está retendo os nossos clientes, né? E se não está retendo, qual o motivo que eles estão saindo? A gente tem que saber. Tem muita gente que acha que é uma conspiração. É porque as coisas estão difíceis hoje. É por causa da concorrência. Tem gente que joga a culpa na concorrência. É porque as pessoas acham caro. Gente, não tem nada a ver, gente. Cliente que não está sendo retido tem algum processo na empresa que está dando problema. Alguma coisa está errada. E aí faz parte do nosso trabalho como empreendedor mapear isso. A gente consegue mapear isso estudando, né, estudando a fundo os processos, rastreando o que está acontecendo, ouvindo o nosso cliente, como também a gente consegue mapear isso contratando uma empresa que faça esse tipo de trabalho, tá? Então, aí vocês vão ter que buscar no mercado e pagar por isso, tá? Mas a gente precisa fidelizar esses clientes. Claro, uma fidelização 100% a gente não vai ter. Uma aceitação de 100% a gente não vai ter. A mesma coisa a prospecção. Não existe negócio de prospectar 100% dos nossos prospects, né? Das pessoas que a gente está buscando. Não existe isso. Mas a gente precisa buscar sempre aumentar esse percentual, tá? Isso é bem importante a gente saber, tá? A questão da fidelização. Importante a gente lembrar, né? A gente precisa se manter presente, né? Não é fechar o contrato e sumir, né? Não é vender um negócio e sumir. Tá claro, ninguém vai ficar no pé do cliente, né? Mas é importante que a gente tenha presença. Então, aqui, dentro do marketing digital, como que a gente tem presença, né? Primeiro, tenha uma lista, um mailing, né? Das pessoas que já compraram de você, né? Tenha isso, né? Qualquer site hoje em dia disponibiliza isso. Então, quem vende produtos nesse mundo digital precisa ter essa informação da sua empresa. Quem já comprou de mim, né? Por quê? Aqui a gente consegue trabalhar e-mail marketing,
a gente consegue trabalhar com algum desconto para essas pessoas, a gente consegue fazer ações diferenciadas para essas pessoas, a gente consegue fazer anúncios patrocinados segmentados para essas pessoas, né? Então tenham, né, essas informações, né? Quem já comprou de mim, né? Importante também nessa questão de quem já comprou de mim, até para efeitos aí de marketing, né? Você ter também qual é o perfil de pessoas que compram de você, né? Então, às vezes, sei lá, você quer vender para a classe A e B, e aí você consegue mapear lá dentro do seu mailing, né? Que você está vendendo mais para C e D. Né? Então, você precisa rever isso daí, né? Então, importante a gente ver essa questão da presença, né? Da presença, seja ela digital, então trabalhando aí com anúncios para isso, para você sempre ser lembrado, né? Questão também do marketing de conteúdo, né? Para quem para quem já é seu cliente. Então, a pessoa já é sua cliente, não vai esquecer a pessoa, né? Esquecer, eu só penso nos novos clientes. Não, a gente tem que lembrar dos nossos, né? São eles que estão sempre lá nos indicando. Então, quando a gente tem clientes fidelizados, né? O nosso trabalho de prospecção é muito menor. Por quê? Os nossos próprios clientes, eles vão fazer o marketing pra gente. Eles mesmos vão lá e já pulverizam a informação, né? Eles vão lá e te indicam, né? Então, isso é muito importante nessa questão de fidelizar. Então, manter-se presente na vida desses clientes, tá? Existem várias ferramentas de CRM também que fazem isso. Então, até o ano passado, antes de casar, eu comprei um óculos, né? Um óculos de grau. E eu lembro que era até de um cliente meu, a ótica, né? Então, eu cheguei lá, o atendente dele isso aí pra mim é um exemplo de marketing de fidelização muito bacana, né? E aí o cara, ele soube me ouvir, né? O rapaz que tava lá no balcão, né? Atendendo, vendendo esses óculos. Ele soube me ouvir, então ele fez várias perguntas sobre a minha profissão, sobre o meu estilo, sugeriu alguns óculos. E aí no meio ali, ele acabou perguntando alguma coisa e eu falei que eu iria casar em setembro. Aí ele falou, mas qual é a data, né? Aí eu falei, dia 14 de setembro eu vou casar. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele colocou no sistema dele, num CRM, não sei qual é o nome do sistema, mas ele fez isso. E ele colocou que eu iria casar dia 14 de setembro. Quando foi no dia do meu casamento, chegou um WhatsApp lá da ótica me parabenizando pelo casamento, que aconteceria naquele dia. Então, assim, isso daí é tudo automatizado, gente. Eu sei que ele não fez isso, porque, nossa, que ele lembrou. Mas foi uma forma de que eu me lembrei da ótica, que eu tinha comprado esses óculos lá em junho, julho, né? Eu me lembrei da ótica, então foi uma forma de ser lembrado, de fidelizar aquele cliente, né? Então, nossa, eu falei, poxa vida, ele anotou, né, que eu ia casar no dia 14 de setembro, e ele fazia isso com todo mundo. Eu acabei depois até falando com o dono, né, que eu conhecia, e ele falou que ele fazia isso com todo mundo que chegava lá na ótica. Ele fazia algumas perguntas relacionadas ao produto e ele pegava algumas informações pessoais também, né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Então, pegar o aniversário, mandar um e-mail marketing de aniversário, colocar lá um cupom de desconto, por que não, né? Então, sei lá, no mês de aniversário você tem um desconto. São coisas simples, gente, que vocês já devem ter recebido isso, não é nenhuma novidade, né? Mas muitas empresas esquecem dessa fidelização. A gente fica sempre na ânsia de buscar novos clientes e esquece daqueles que a gente já tem, tá? Então, trabalhem bastante essa questão. Formas de fidelizar, né? Então, presença, qualidade. Então, assim, gente, não tem como. Vocês podem fazer o melhor trabalho de marketing. Se o produto não tiver qualidade, né, ou o serviço, já era, né? Não tem para onde ir, né? Então, tem que ter qualidade, bom atendimento. Isso é muito importante. Então, assim, invistam no atendimento. Se vocês têm dúvidas sobre o atendimento, aí uma coisa que eu queria falar sobre fidelização também é sobre humanização do atendimento. Então, hoje a gente tem muita automatização, né? Isso facilita a vida. Eu mesma gosto bastante dessa questão de automatizar muitas coisas. Eu sou super entusiasta nisso. Voltou, gente? Voltou? Beleza. Então, a gente consegue solucionar as dores mesmo dos nossos seguidores, dos nossos clientes, enfim, tá?
E por último, também falando aqui um pouquinho sobre fidelizar, né? Eu vou falar aquilo que a gente já falou em prospecção, mas para finalizar, vou enfatizar de novo esse ponto. Ouvir o nosso cliente, né? E aqui não é mais como prospect, como a gente falou lá no começo, né? No começo a gente falou sobre ouvir a pessoa que a gente está tentando vender, né? Que a gente está tentando efetivar uma venda. Agora eu tô falando ouvir a pessoa que já está conosco, né? Ouvir, tentar entender quais são as dificuldades dela, quais são as necessidades dela, né? Então tudo isso é importante. Beleza? Vocês gostaram da live de hoje, gente? Foi útil para vocês? Então vamos lá, vou responder aqui os comentários. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os comentários. Tayane, Ana, site você acredita que seja válido para qualquer segmento ou não? Sim, eu acho válido. Eu acho que qualquer negócio precisa ter um site, né? Claro, às vezes você pode começar sem um site. Eu acho que assim, não é a questão de você... eu só começo se eu tiver um site, né? Tem muita empresa, tem muita gente que tem essa mentalidade, né? Eu queria empreender, mas eu não tenho dinheiro para pagar um site, então eu não começo. Isso não, tá? Mas toda empresa precisa ter um site. Por quê? Eu faço a comparação do site da casa alugada e da casa própria, né? O nosso site é a nossa casa própria. As redes sociais, o WhatsApp, esses negócios tudo aí que a gente vê, são a nossa casa alugada. Então elas servem muito bem. Só que assim, no dia que, sei lá, Mark Zuckerberg resolver tirar isso do ar, já era, gente, acabou. Vocês viram aí um monte de influenciador aí boicotado? Então, aqui, gente, não é a gente que manda. Então, se ele chegar e falar assim, olha, pessoas com menos de 10 mil seguidores param de fazer live, não pode fazer live mais. Não vai ter live mais aqui, entendeu? Enquanto não chegar aos 10 mil seguidores, não tem mais live. E assim segue o barco. No site, a casa é sua. No site, você tá lá, tá hospedado, a hospedagem é sua. Lá as regras são suas. Então, o site, ele é muito mais para dar uma segurança, centralizar o conteúdo da nossa empresa, formalizar. Então, é onde é a nossa cara, né? Lá vocês podem colocar tudo que a empresa faz, com riqueza de detalhes, né? Não se perde, igual aqui nas redes sociais, com muita coisa se perde, porque a vida útil desses conteúdos é muito rotativa, né? Então, o site eu acho super válido, eu acho que toda empresa tem que ter site sim, tá? Mas, claro, não é um impeditivo para começar, né? A não ser que, claro, você quer fazer um e-commerce e não tem um site, fica meio difícil. Sei que tem gente que vende pelo WhatsApp, tem alguns aplicativos que simulam site, mas não é o ideal, né? Mas tem que ter sim, tá bom? Deixa eu ver aqui os mais comentários. Opa. Peraí, gente. Tô procurando aqui. Leonardo Manzini. O que significa a sigla SWOT? É uma sigla inglesa, não lembro agora, mas ela é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Em português, tá? Que em português a gente chama de análise fofa, mas é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? As forças, elas são internas, as oportunidades, elas são externas, tá? Então, são os pontos positivos do quadrante. As ameaças, né? E as fraquezas, né? As fraquezas são internas e as ameaças são externas. E aí são os pontos negativos do quadrante, tá? Mas a sigla em inglês eu não lembro direito não, viu? Lembro só em português, que a gente chama de fofa. A gente chamava de fofa na faculdade. Luana, isso, fidelização é a palavra-chave, exatamente. Não adianta a gente fazer um super trabalho de prospecção e a gente não reter esses clientes, não tratá-los bem. Então, é bem importante também. Deixa eu ver aqui. Tayane. Ana, vale para o ramo de alimentação enviar algum produto para aquelas pessoas que sempre participam de enquetes, porém não compram como forma de prospectar? Acho que não, viu? Esse negócio de alimentação, eu acho que você tem que mandar para pessoas que podem influenciar o seu público, tá? Então, pessoas, parceiros estratégicos, tá?
E aí você pode dar um cupom de desconto, você pode fazer algumas ações, pode melhorar de repente as fotos, gerar mais conteúdo, gerar engajamento, chamar o pessoal, se você tiver uma loja física, né, chamar o pessoal para ir conhecer. Mas é aquilo, a pessoa participar de enquete não quer dizer exatamente que ela seja seu público-alvo ou que ela tenha interesse, tá? Principalmente se estiver mal segmentado. Então, se você é do ramo de alimentação, não faz sentido, às vezes, você ter pessoas do Brasil inteiro, pessoas que não vão comprar de você, né? Que você não consegue entregar para elas. Então, talvez seja muito isso também. A pessoa segue a marca, gosta do que você faz, né? Mas ela não pode comprar, ela não consegue comprar porque ela está em outro lugar, né? Então, é uma barreira geográfica. Tá, eu acho que enviar produto, né? Eu acho que para pessoas estratégicas, que influenciam seu público-alvo de alguma forma, tá? E mesmo assim, aí vale a pena dar uma olhada nessa questão de influenciadores, né? Como que eles trabalham. Então, alguns eles divulgam se eles gostarem, né, do seu produto e não cobram por isso. E também tem aqueles influenciadores profissionais, que são pessoas que vivem disso, elas ganham por isso, elas cobram por post. Então, outro universo, tá? Mas eu acho que como forma de prospectar, não é válido não, viu? Ivone, como decidir no que investir para começar quando você é boa em duas coisas? Eu não sei, Ivone, aí você tem que ver aí. Não é, aí entra muito aquela questão que eu falei hoje lá na caixinha, né? Pra gente começar, né, a gente precisa observar três fatores, né? O que eu sou bom, né? O que eu faço bem feito, e aí você já descobriu que você tem duas coisas, né? Que você é boa. Você tem que avaliar a sua circunstância, né? Então, assim, a sua realidade. Então, dentro do que você pode investir, dentro do que você já tem de networking, dentro do que você já tem aí de mercado, qual das duas opções é melhor, né? Qual que você vai conseguir lidar melhor em gerenciar o dia a dia, né? Então, aí você precisa ver a sua situação concreta, qual se adequa melhor à sua situação concreta. E em terceiro, qual que tem um mercado aí, uma demanda de mercado. Porque não adianta nada a gente ser bom, mas se ninguém quiser comprar, tá? Então, acho que é importante você avaliar esses três fatores, mas isso só você pode dizer, tá? Dá uma olhada depois lá na live sobre como começar um negócio na internet. Foi a live da semana passada, ficou salva aqui no meu IGTV. Eu acho que pode te dar um norte, mas você precisa avaliar esses 3 pontos, tá? Que eles são bem importantes aí na hora de começar um negócio, de decidir aí por um tipo de negócio, tá? Mas eu te falo, assim, não importa muito, sabe? O que a gente começa, sabe? O negócio em si. Tem gente ganhando dinheiro com tudo, gente. Tem gente ganhando dinheiro com absolutamente tudo que vocês imaginarem, né? A diferença tá no como que a gente executa, né? Porque, que nem eu falei hoje, gente, a ideia inicial é a parte mais fácil do negócio. É a parte mais fácil, é a mais simples, se a gente for ver, né? O difícil mesmo é executar, é aí que o bicho pega, é aí que muita gente se perde. Então, assim, escolha algo, né, que esteja dentro da sua circunstância, que tenha mercado e que você faça bem, e arregaça as mangas e vai trabalhar, tá bom? É isso, gente. Acho que não tem mais perguntas por hoje, não, né? Então, beleza. Obrigada, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Adorei a live de hoje. Vou abrir uma caixinha de perguntas pra gente continuar o tema. Vou salvar essa live lá no IGTV e a gente se vê semana que vem. Obrigada, viu? Um beijo pra todos. Até mais. Tchau, tchau.